ouvintes da Rádio CPT. Estamos no ar com mais um CPT Debate, programa da Rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você, com o objetivo aí de trazer e esclarecer sobre assuntos polêmicos e às vezes divergentes e também abrir o espaço para o diálogo entre os nossos irmãos. Você também é convidado aí a participar com a gente através dos nossos canais no Facebook, no YouTube e no nosso CPT Zap no 5133322111. Hoje é o nosso quinto CPT Debate e vamos falar sobre Ministério Feminino, dando sequência aí à nossa série dos documentos apresentados pela CTRE, a Comissão de Teologia e Relações Eclesiais, na última convenção da IELB, que aconteceu em junho. Então, foram 3 estudos sobre os temas relações homossexuais, ordenação de mulheres ao ministério pastoral e pastor filiado a partido político, que foi o nosso primeiro programa do início dessa série. E hoje, então, vamos falar sobre o tema ordenação de mulheres ao ministério pastoral. Sempre participam com a gente no CPT Debate um representante da Diretoria Nacional, hoje está conosco o vice-presidente de ensino, pastor Joel Miller, também um representante da CTRE, que hoje está conosco, a Aline Koller, que assumiu agora, integrou, né, a comissão da CTRE nessa gestão, e representando o Seminário Concórdia, o professor Paulo Nerbas, que antes já participava aí com a gente como representante da CTRE. Então, vamos começar a falar, né, sobre esse tema que já é debatido há tantos anos na igreja, inclusive já rendeu outros documentos de estudo também, né, como a mulher na igreja. E também várias pessoas também questionam porque outras denominações religiosas, inclusive luteranas, já aderiram ao Ministério Feminino. Então, por que a IELB não ordena mulheres, né? Então, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Primeiramente, pastor Joel Miller, vice-presidente de ensino. Boa tarde. Boa tarde, Luana. Boa tarde, amigos da Rádio CPT. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, especialmente participando do CPT Debate, representando aqui a Diretoria Nacional neste assunto tão importante que foi discutido na última Convenção Nacional, como você bem nos disse, Luana. Muito bem, uma alegria aí e agradecer, né, por participar aí com a gente nesse tema tão importante para a gente debater e esclarecer aí para a nossa audiência. A Aline Koller, pela primeira vez no CPT Debate, representando a CTRE, mas muitas outras vezes, né, participou aí da programação da rádio, inclusive, né, como minha chefe, vice-presidente de comunicação. Então, bem-vinda mais uma vez, Aline. Obrigada, olá para todos, é uma alegria sempre muito grande estar aqui na Rádio CPT, Cristo para Todos, que é a nossa casa, a casa de todos nós da IELB, e principalmente nesse mês em que ela comemora os 8 anos de existência. E estou aqui representando a CTRE, mas dessa nova gestão, então o outro convidado que você vai falar aí, vai nos saudar também, esteve na outra gestão da CTRE, foi o coordenador. Então, acho que também ele vai trazer com bastante propriedade esse assunto que foi apresentado como parecer pela gestão anterior da CTRE. É verdade, boa lembrança da Aline, né? Da outra vez a gente explicou isso também, né? Que foram os documentos aprovados nessa convenção pela gestão anterior, e por isso a gente estava trazendo, né, o pessoal aí para poder trabalhar com a gente, mas também, né, automaticamente a nova gestão já assume todos esses estudos, né, e tudo que está acontecendo e fica inteirado. Então, por isso que a Aline está hoje aqui com a gente. Então, vamos fazer a saudação com o professor Paulo Nerbas. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao CPT Debate, professor. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de participar novamente deste programa e hoje numa nova função, né? Nas outras vezes em que participei como coordenador da CTRE, cuja gestão terminou na última convenção, e agora tenho a honra de participar como representante do seminário, na qualidade de professor emérito. É uma grande responsabilidade, né, falar pelo Seminário Concórdia, e por isso também estou à disposição para esclarecer e responder, enfim, participar diante das questões que foram levantadas, né? Aproveito também para saudar a todos vocês da Rádio CPT pelos 8 anos de existência e de trabalho e de serviço ao povo de Deus. Parabéns a todos aqueles que tiveram participação e ainda têm participação nesse trabalho tão bonito. Amém, amém. A gente agradece, professor, inclusive por vocês, né? Nos ajudarem nesse sentido, porque com certeza toda a nossa programação aí conta muito com a participação de vocês que trazem, compartilham suas experiências, seus conhecimentos aí com o pessoal, inclusive, né, a gente comentando
professor Paulo Nerbas por ter sido integrante e coordenador da CTRE, professor emérito do seminário, hoje representando o seminário, também foi presidente da IELB, né? Então tem toda essa bagagem aí que pode estar compartilhando aí com a gente. E para a gente dar início ao nosso debate hoje falando sobre o Ministério Feminino, eu acho que seria bacana a gente começar explicando a diferença, né, entre o que é um Ministério Feminino e o que significa a ordenação de mulheres. Vou começar com o pastor Joel Miller. Já logo de saída, assim, essa pergunta fácil? Eu penso que antes de nós definirmos assim, o que é o Ministério Feminino, Luana, nós temos que definir o que é o ofício do Ministério Pastoral, né? E o documento da CTRL traz uma afirmação, que é uma afirmação confessional, né, da nossa igreja, que o ofício pastoral é um ofício instituído por Jesus, por Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Onde Deus ordena que a igreja tenha ministros religiosos com a ordem de pregar o evangelho e administrar os santos sacramentos. Então, isso é o ofício pastoral. E a gente tem também, dentro das Escrituras Sagradas, um outro ofício que é o ofício real de todos os cristãos, o sacerdócio universal de todos os cristãos. Todos nós somos chamados para sermos filhos de Deus pelo batismo, pela conversão que o Evangelho opera em nós e pelo fortalecer da fé cristã, estando disponíveis aos meios da graça que Deus nos oferece. Então, todos nós somos testemunhas e temos o dever de testemunhar e falar do amor de Deus para todos, né? A universalidade da graça de Deus e também o sacerdócio real de todos os cristãos. Todos nós somos um sacerdote no sentido de que é dever de cada cristão falar do Evangelho, falar de Jesus, para que outros o conheçam e o reconheçam como seu Senhor e Salvador. Mas nós temos o ofício pastoral, um ofício sagrado que, dentro das instituições bíblicas, né, o único ofício que Jesus instituiu dentro da igreja foi o ministério pastoral. Então, é o dever que a igreja tem de pregar a palavra e administrar os sacramentos de forma pública, e para que isso aconteça, a igreja chama, então, um ministro chamado, né, por isso que a gente sempre anuncia isso, e ordenado, né, uma ordenança de Jesus Cristo para que ele sirva como ministro. Então, isso é o ministério pastoral. Aí, agora, o que é o ministério feminino? Então, eu acredito que de uma forma bem simples, né, bem objetiva, é dizer que uma mulher possa assumir as atividades do ministério pastoral dentro da igreja. Então, isso seria o ministério feminino. Daí, qual que é a segunda pergunta, Luana? Ordenação de mulheres. Quando a igreja chama uma pessoa para ser pastor, dentro da igreja luterana, nós vamos usar sempre a nossa estrutura como parâmetro, né, que nós estamos aqui na rádio da IELB. Então, a IELB ela tem o seu ofício pastoral de uma forma confessional, onde a pessoa que é chamada para ser pastor e para publicamente ministrar os meios da graça e exercer o ofício pastoral da igreja, ele precisa fazer mediante um chamado de uma congregação local. E está apto a receber um chamado pastoral uma pessoa que preparou-se num educandário oficial da nossa igreja, num seminário, ou de uma igreja irmã que tenha comunhão de púlpito e altar conosco. Então, essa pessoa que preparou-se durante os seus estudos teológicos nessa igreja, ele é encaminhado para a igreja e o seminário diz para a igreja, essa pessoa está apta agora a receber um chamado pastoral. E quem recebe um chamado pastoral e aceita este chamado pastoral, então ele vai ser ordenado ao ministério pastoral. Ele recebe da igreja uma cerimônia litúrgica especial, onde ele foi ordenado para que ele seja pastor da igreja, chamado e ordenado pela igreja, porque Jesus o chamou para ser seu apóstolo, seu discípulo, seu pastor, e Jesus ordenou que o ministério fosse cultivado, né, dentro da igreja. Então, a ordenação ao ministério pastoral é isso, reconhecer que aquela pessoa tem uma vocação para ser pastor dentro da igreja, um chamado e uma ordem de Jesus. E a ordenação de mulheres ao ministério feminino é quando uma igreja entende que uma mulher possa exercer o ofício pastoral
e então ela recebe um chamado e ela vai ser então ordenada ao ministério pastoral, que não é o caso da IELB. A IELB ela não aceita, né, dentro da nossa confessionalidade, olhando para a nossa teologia bíblica confessional, nós dizemos que o ministério feminino ele não é estendido às mulheres. Não sei se é isso, Luana, aqui. Muito bem, muito bem. Tivemos uma aula agora com o pastor Joel, falando aí, né, sobre essa diferenciação aí do Ministério Feminino e ordenação de mulheres, mas vamos também com o pastor Paulo Nerbas, né, professor Paulo Nerbas, que está representando o seminário, para ver se tem mais alguma coisa aí para complementar nessa linha de ensino e de educação teológica e até no próprio seminário, pastor. Bom, no seminário, o que se ensina a respeito do ministério é exatamente o que nós ouvimos pela exposição muito bem feita do pastor Joel, não é? Ele falou claramente o que nós entendemos pelo ministério pastoral, o que nós entendemos também por ordenação ao ministério e, evidentemente, também falou sobre a nossa posição bíblica e confessional de reconhecer no ministério pastoral uma função dada por Deus, não é? E onde Deus reserva esta função apenas aos homens e não reserva às mulheres. Então, eu não teria, assim, muita coisa a acrescentar, apenas corroborar aquilo que o pastor Joel colocou. Isto é o que nós, dentro do Seminário Concórdia, nós ensinamos, que os nossos alunos aprendem, né? E depois eles podem levar para a vida toda como o posicionamento da igreja e o posicionamento do seminário. Evidentemente que o posicionamento da igreja ele não pode ser divergente do posicionamento do seminário, ou melhor, o posicionamento do seminário também não pode ser divergente do posicionamento da igreja. Então, o que o pastor Joel colocou como posicionamento da igreja é também o posicionamento do Seminário Concórdia. Muito bem, muito bem. Falando em reconhecer os papéis, as funções, né? Eu me lembrei, a Aline é esposa de pastor, né? Então, acho que, claro, dentro do ambiente da IELB, o pessoal já sabe como é que funciona tudo, mas também a Aline, como jornalista, né? Como vida pública também. Algumas vezes as pessoas já lhe confundiram, assim como... E até porque a gente sabe que na igreja a mulher também, a mulher do pastor, ela também tem um papel importante, né? Muitas vezes ela está bem envolvida ali com as funções da igreja, né? De cuidados, enfim, de várias situações de dentro de um ambiente culto, de reuniões de departamentos e tudo mais. Alguém já lhe confundiu assim como pastora? Sim, teve uma vez em Macapá que uma pessoa me chamou de pastora. Era, claro, uma visitante que não era da igreja, e então se tem essa visão mesmo, e acaba se chamando o casal pastoral, né? Uhum. E eu lembro que na época eu fiquei assim, pensei, nossa, logo expliquei como é que era, a gente tem um pouco disso, eu que sou luterana de berço, então, né, criada nesse histórico todo. Mas foi interessante, me fez pensar, e eu acho que é bonito ver as esposas de pastor, o que elas exercem, a função fundamental que é exercida. Seja para ouvir o sermão do seu marido, que às vezes está lapidando aquela mensagem e que é muito importante. E certa vez um pastor disse, isso é muito bacana mesmo. A gente às vezes tem aquele receio, né? Ou se brinca, eu acho que aquele pastor pede que a esposa ajude a fazer o sermão. E que problema tem nisso? Né? Se é às vezes para dar uma ideia ou para ouvir uma ideia mais crítica até mesmo do que é trazido, até porque o sermão, nós que somos comunicadoras, sabemos a importância que tem essa mensagem para a congregação. Então, claro, toda a questão teológica, isso sim são os pastores que aprenderam no seminário, mas a contextualização disso, a exegese disso, junto ao dia a dia, isso é muito importante, e as mulheres, além dessa questão do sermão, no dia a dia também, as esposas de pastor exercem uma influência muito grande nas congregações, junto à família da fé, são importantíssimas para a saúde mental, física, até mesmo espiritual de seus maridos. Tem até o relato da Catarina, quando Lutero estava lá depressivo, querendo morrer, e ela se vestiu de luto e disse, né, então se você está morrendo,
eu tô aqui de luto já, eu acho que Deus morreu. Se você tá desse jeito, acabado, e como foi importante isso para dar um choque de realidade no próprio Lutero. Então, a exemplo de Catarina, que foi uma bela e exemplar mulher de pastor, nós também hoje em dia fazemos esse papel. Claro, o Tiago agora está licenciado do ministério, mas eu tive oportunidades fantásticas de vivenciar um ministério pastoral em Macapá, capital do Amapá, depois Curitiba, no Paraná e aqui em Porto Alegre também, Rio Grande do Sul. Que bacana, Aline, compartilhar um Luana, pouquinho disso, né? Oi, Luana, pastor. me Pode falar. permite, em cima do comentário feito pela Aline, muito importante, vocês sabem quais são as duas primeiras pessoas que ouvem o sermão do pastor? O primeiro é o pastor mesmo, porque se o sermão não for bom para ele, imagina como vai ser para os outros. E o segundo é a esposa do pastor. Então, são as duas primeiras pessoas a escutar o sermão, e ali já deve haver um crivo bem interessante para que depois ele seja anunciado para as outras pessoas. Com certeza, eu ia comentar justamente isso, porque eu tinha ouvido uma vez de alguém, né, disse que o sermão ele tem que servir primeiro para o pastor, né? E aí imagino que certamente deve compartilhar com a esposa, né, que é a pessoa mais próxima dele depois disso. E realmente isso pode ajudar bastante, né? Porque, como a gente já várias vezes falou, né, por mais que o pastor está lá pregando a mensagem, nem todo mundo absorve da mesma forma, né? Então, acho que isso é interessante, ele ter um outro olhar também para ver se aquilo ali está bem adequado, né? Para ser bem entendido, absorvido pelas pessoas, né? E aí, falando em reconhecimento, né, dos papéis, das funções, pastor Joel, como que a IELB reconhece o servir da mulher a Deus, né? O que ela pode e o que ela não pode na igreja? Muito bem, eu vou começar respondendo assim, o que ela não pode na igreja, olhando a partir da nossa hermenêutica bíblica. A mulher não pode ser ordenada ao ministério pastoral. O ministério pastoral, para nós, é uma exclusividade para os homens. As demais atividades da igreja pertinentes ao sacerdócio universal de todos os cristãos, todas as mulheres podem trabalhar igualmente, servirem a Deus e servirem ao próximo e servirem à igreja, assim como os homens que não são pastores. Então, a única coisa que não é permitido dentro da nossa perspectiva hermenêutica é a ordenação ao ministério pastoral. Então, as demais atividades as mulheres podem desenvolver, podem prepararem-se. O pastor pode fazer curso de diaconia em educação cristã, diaconia e evangelismo, né? Nós temos a educação teológica por extensão da IELB. O próprio pastor também, ele pode utilizar o material do Seminário Concórdia, mas ele também pode formar liderança e a mulher dirigir estudo bíblico na igreja, escola dominical, pode dirigir estudo com as servas, com os jovens, talvez com os leigos, palestrar, enfim, servir como todo cristão serve, né? E a única coisa que pela nossa compreensão bíblica, pela nossa hermenêutica bíblica, que não é possível para a mulher é a ordenação ao ministério pastoral, né? E culto de leitura? Boa pergunta. Aline, quando eu me formei em 1998, né, lá no antigo seminário nosso que tínhamos em São Paulo. Então eu fui trabalhar como pastor, meu primeiro chamado pastoral foi para a cidade de Tomé Açu, no Pará. E lá eu atendia uma congregação na cidade de Tomé Açu e atendia uma congregação na cidade de Tailândia. E lá em Tomé Açu a diretoria eram todas mulheres e a liderança da igreja todas mulheres. Haviam alguns homens membros da igreja, mas em sua maioria a membresia lá eram mulheres. E as líderes da igreja todas mulheres. Então quando eu tinha que ir até Tailândia, eu precisava deixar culto de leitura, né, o culto dirigido por leigo, na congregação de Tomé Açu, para que eles pudessem realizar o culto com a ausência do pastor, até porque não tinha um outro pastor lá perto, pastor luterano, né? Então, eu deixava o material com elas, a mensagem, a liturgia, e elas oficiavam o culto dirigido por leigo, né, que é assim que a gente chamava, né, o leigo no sentido de povo de Deus, né, o leigo de não ser uma pessoa chamada e ordenada para o ministério pastoral. E aí podia ser homem ou mulher,
com a diferença de que naquele culto de leitura, né, como a Aline usou a pergunta aqui, não havia a administração da Santa Ceia. Tá? Então a gente fazia uma locução confessional especial, a gente fazia uma absolvição coletiva, né? E o anúncio do perdão coletivo, aí nós fazíamos as leituras bíblicas, todo o esquema da nossa liturgia preparado para uma pessoa leiga oficiar o culto com a ausência do pastor, e ali não era ministrado a Santa Ceia. Né? Então, era a nossa realidade, a nossa necessidade lá. E as pessoas se reuniam e cultuavam a Deus nos domingos, quando o pastor Joel estava lá em Tailândia e não em Tomé Açu. No período de férias era assim também. E depois, quando eu saí de lá de Tomé Açu, fui para o Rio de Janeiro. Lá já tinha uma liderança masculina e feminina na igreja, e ambos oficiavam um culto dirigido por leigo, né? Culto de leitura, como você disse. Então, isso é perfeitamente possível. É claro que tem algumas congregações ou alguns pastores, algumas pessoas que têm uma resiliência, uma resistência, né? Acho que não é resiliência, né? É uma resistência, né? A palavra correta, quanto a isso. Mas isso tem que ser bem conversado, bem trabalhado. No meu entender, talvez o professor Nebas poderia dizer um pouquinho mais sobre isso, né? Mas no meu entender, tanto que pratiquei isso diante do que falei aqui, é plenamente possível. Professor Nerbas. Bom, eu vou inicialmente fazer até não uma correção de termos, mas uma explicação de um uso de termos diferentes. Eu não gosto muito de nós dizermos assim o que a mulher pode ou o que a mulher não pode fazer na igreja. Evidentemente que não tem nada de errado em se falar assim, não é? Mas isso aqui soa aos nossos ouvidos como simplesmente uma coisa proibitiva. E esse assunto que nós estamos trabalhando e conversando hoje, ele não pode ser tratado apenas num aspecto de uma coisa que é proibitivo para alguns e permitido para outros. Ele precisa ser tratado de uma outra maneira. E a maneira pela qual eu gosto de tratar deste assunto é a partir de uma pergunta um pouquinho diferente. Quais são as funções dentro do povo de Deus, na igreja de Deus, quais são as funções que Deus entrega para todos, quais são as funções que Deus entrega para homens e quais são as funções que Deus entrega para a mulher. E aí nós vamos ver que, como as funções vêm de Deus, nós temos aí um contexto um pouquinho diferente. Nós não temos um contexto onde uma função é mais importante do que a outra, ou uma função só pode ser exercida por homem ou por mulher, porque realmente é mais forte ou é mais capacitado, nada disso. Todas as funções que Deus concede ao seu povo, elas são importantes. E eu não vejo diminuição de uma em relação à outra, mas elas são diferentes. E essa diferença de funções, ela é estabelecida pelo próprio Deus. Então, no momento que nós, por exemplo, falamos se a mulher pode ou não pode ser ordenada ao ministério da palavra, nós vamos encontrar na Escritura Sagrada que esta função ela não foi entregue à mulher. Não porque a mulher seja um ser inferior ou porque a mulher não tenha capacidade de exercer, como às vezes erradamente é entendido. Ela não foi entregue por uma decisão e uma escolha de Deus, a qual nós nos submetemos por vir de Deus. Assim como nós temos funções específicas que Deus concede à mulher. Por exemplo, não é a dádiva da maternidade. É uma função que Deus deu à mulher, que Deus brindou a mulher com esta função. Aliás, uma função tão nobre que do ventre de uma mulher
ou no ventre de uma mulher foi gerado aquele que veio a ser o Messias prometido, o Deus homem Jesus Cristo, não é? Então nós temos uma diferenciação de funções e por isso eu pessoalmente acredito que é mais simpático, é menos agressivo e até menos polêmico quando nós falamos em diferenciação de funções e não apenas no que pode ou não pode, embora, evidentemente, né, não está errado falar assim, mas o impacto que isso causa nas pessoas me parece, né, que é menor e não choca tanto quando nós falamos numa diferenciação de funções. Então, é o que eu apenas gostaria aí de destacar em relação ao assunto que nós estamos tratando. Eu creio, Luana, que até mesmo a própria história, questão, né, de como era tratado isso ao longo dos tempos na igreja, pode ter trazido esse nosso entendimento e que eu vejo que nós, mulheres, temos um papel fundamental em também derrubar alguns conceitos, preconceitos ou costumes estigmas também, de certa forma, né? Isso, por exemplo, o voto das mulheres. Tinha até uma certa época que não votavam. Sim. Isso já é uma conquista na sociedade, na igreja também. Tanto que, infelizmente, tem regimentos aí das congregações, até se a sua congregação tem isso ainda no regimento, é preciso mudar. A comissão jurídica já trouxe isso, não é permitido que as mulheres não votem, mas tem lugares em que ainda é o costume, porque estava escrito lá nos documentos e não foram alterados, né? Então, existiu uma diferenciação que não tem mais nesse sentido, mas que em alguns lugares permanece e eu vejo que às vezes até as próprias mulheres deixam que fique assim ou ficam com receio de às vezes mexer nesses assuntos, quem sabe, e acabam não o fazendo. Né? Aquela questão da tradição também, né? Que a gente volta e meia comenta, né? Algumas coisas elas vêm por tradição e acabam se mantendo. Mas aí é bom ter esse... E eu achei bem oportuno que o professor Nerbas trouxe nessa questão de não ser tão excludente, ser mais de orientar e explicar, porque esse é o objetivo do CPT Debate também, né? Trazer o esclarecimento, né, dos posicionamentos da igreja em relação aos temas que as pessoas têm dúvidas às vezes, né? E aí, ouvindo antes o pastor Joel e o professor Nerbas, eu me lembrei, né, muitos anos atrás, eu me lembro que a esposa do pastor, ela foi fazer o curso de diaconia, né, que a gente estava falando antes da ET aí no seminário, e aí houve aquele questionamento, mas vai estudar para ser pastora? Mas não tem pastora na igreja, né? Assim como na escola dominical, é difícil a gente ver homens professores, meninos professores, geralmente são as meninas, porque os meninos já pensam, não, é professora, né? É as mulheres que vão exercer essa função, né? Então, acho que às vezes falta realmente esse conhecimento e esse entendimento, né, das diferentes funções, né, e que pode estar sendo bem desenvolvidas e colocando aí os seus dons, né? Luana, o professor fez essa diferenciação e falou assim, ao invés de nós pensarmos no que é proibido, o que é permitido, nós olharmos então assim quais são as funções. Então eu pergunto para o professor, seriam as vocações isso, professor? Cada um de nós temos as nossas vocações, Deus nos chama e nos concede dons especiais ou habilidades especiais para que a gente possa exercer nossas funções, ou seja, na igreja, que nós estamos falando mais da igreja, porque o tema hoje é aqui a questão do ministério pastoral, né? Mas seria relacionado também com as vocações, seja na igreja ou na sociedade, professor Nerbas? De uma certa maneira, sim, pastor Joel, porque a vocação, né, significa onde eu sou chamado a agir, onde eu sou chamado a agir como cristão, seja em que contexto for, contexto familiar, o contexto da sociedade, o contexto da igreja, não é? Então, ali é a minha vocação, e por isso que num dia só, nós exercemos várias vocações, porque nós somos chamados a agir dentro do nosso trabalho, nós somos chamados a agir num contexto de sociedade, nós somos chamados a agir no contexto familiar, como pais, como filhos, como
irmãos, maridos e assim por diante. Então, isto é vocação, não é? E aí entra a palavra função. A função, na função, eu vou exercer a vocação que eu devo exercer dentro daquela função. Então, por exemplo, na função de pastor, dentro do ministério pastoral, ali eu sou chamado a exercer a minha vocação pastoral. Então, na função, eu exerço uma vocação. Essas vocações, elas são diferentes. Elas sempre estão relacionadas com o momento em que eu estou vivendo e dentro da função que eu estou exercendo. Se eu exerço a função de marido, eu tenho ali a vocação de agir como marido. Se eu exerço a função de pai, eu tenho ali a vocação para agir como pai. Se eu exerço a função de pastor, então ali eu tenho a vocação de agir como pastor. E assim por diante. Então, em cada função eu exerço uma vocação. E assim como as funções são diferentes, as vocações também são diferentes. Porque na função de pai, eu exerço a minha vocação de pai, eu vou agir como pai. Agora, na função de marido, eu vou exercer a minha vocação de marido, diferentemente daquela que eu exerço como pai, como pastor também. Então, em cada vocação, em cada função, ou melhor, eu exerço a vocação. Ou seja, ali eu sou chamado a servir dentro da exigência da função. A função de pai me exige a agir, me chama a agir como pai. A função de marido me chama a agir como marido. A função de pastor me chama a agir como pastor. Então, é por aí, pastor Joel, não sei se esclareci a sua pergunta. Sim, professor, muito obrigado pela sua explicação. Então, a gente tem que observar, a Luana citou aqui a questão de termos professores ou professoras na escola bíblica, na escola dominical, na igreja, né? Nós chamamos de escola dominical. O fato é que a gente precisa de cristãos preparados, equipados, para que eles possam ajudar o pastor dentro da questão do ensino na igreja, né? Precisa ensinar as crianças e os jovens e precisa ministrar o culto público, né? Então, o pastor ele pode chamar auxiliares, que podem ser homens ou mulheres, para que na função de pastor ou na função ministerial, é o pastor chamado e ordenado quem fará. E nas demais necessidades de ensino dentro da igreja, ele pode ter auxiliares que podem ser mulheres ou homens, né? Perfeito. Verdade, muito bem. Bom, já que o nosso objetivo aqui também é esclarecer um pouco mais, né, para os nossos ouvintes aí e telespectadores com relação ao Ministério Feminino, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a fundamentação bíblica desse estudo, né? Porque o professor Nerbas já trouxe algum contexto bíblico, mas que a gente pode, assim, estar buscando na Bíblia esse embasamento. Essa pergunta é para o professor Nerbas, né? Pode ser para o professor Nerbas. Agora o pastor Joel fugiu bonito, hein? Fugiu bonito da pergunta. A gente tem aí o professor do seminário e era o coordenador da CTRE durante a construção deste estudo, desse documento. Então, o senhor tem as honras, professor. Nós temos aí o nosso documento, né, que nos apresenta alguns textos bíblicos que realmente fundamentam esse posicionamento que a igreja assume em relação às funções e não estendendo para as mulheres a função do pastorado, né? E textos estão, embora no Antigo Testamento nós também tenhamos, né, alguns textos, mas eles estão mais concentrados no Novo Testamento, especialmente a partir de cartas do apóstolo Paulo, né?
nós temos aí, especialmente na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, nós temos também na segunda carta aos Coríntios, versículos, e, igualmente, nós temos também nas cartas de Paulo a Timóteo, não é? Onde também ali Paulo coloca com muita clareza o que realmente ele quer dizer. Não podemos esquecer, igualmente, não é, do que Paulo coloca na segunda carta aos Tessalonicenses, especialmente no capítulo 3, no versículo 12. Então, nós temos aqui bem concentrados, né, exatamente a partir da instituição do ministério pastoral, né, instituído por Cristo, lá em Mateus 28, quando Cristo, então, dá aos seus discípulos a ordem de irem por todo o mundo e pregar o evangelho e assim por diante, batizar a todos e ensinar a todos, né? Então, a partir dessa instituição do ministério pastoral, onde ali quem é colocado dentro do ministério pastoral são apenas homens, né? São os 12 que são colocados ali, e também depois, em todo o transcorrer do Novo Testamento, né, nós vamos encontrar passagens que mostram que, quando se fala de ministério pastoral, o texto bíblico está se referindo à figura masculina, à figura do homem, não é? Então, não seria o caso agora de numerar todos os textos bíblicos que são arrolados no documento da CTRE e estão com muita clareza, não é? Mas especialmente a partir da instituição do ministério pastoral, com a ordem dada aos discípulos. E eu até trago aqui, me permitam ler rapidamente uma parte do documento que traz uma citação do Dr. Gerson Linden, que é o nosso diretor no seminário, não é? E ele diz assim, ele falando que as mulheres, não é, foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo, e na verdade o foram, mas ele afirma assim: no entanto, as mulheres devem dizer aos 11 discípulos que Jesus os convoca, e é a eles, e somente a eles, que Cristo dá o comissionamento, esse comissionamento do apostolado, esse comissionamento do ministério. E aí continua o professor Linden dizendo, e mais adiante, vale lembrar que também mulheres seguiam a Jesus. E isso está muito claro no Novo Testamento. No entanto, nenhuma delas foi constituída para batizar e ensinar como os 12. Nenhuma delas foi constituída ou recebeu essa função, essa incumbência de batizar e ensinar como os 12. Ademais, também nas epístolas se evidenciam grupos na igreja preparados para ensinar e pregar. E aí tem citações de 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, 1 a Timóteo, e coloca o professor, e a estes grupos não pertenciam mulheres. O Senhor Jesus não chamou nenhuma mulher para o apostolado e a nenhuma enviou. Então, nós temos aqui, não é assim, a fundamentação bíblica, especialmente calcada no Novo Testamento, a partir da instituição do ministério pastoral, que nos mostra, não é, que essa função de ensinar de batizar publicamente dentro do contexto do ministério pastoral, essa função o Senhor Jesus entregou tão somente para
para os homens. Então, assim, num apanhado muito rápido, Luana, e quem nos acompanha, né, num apanhado assim muito rápido da fundamentação bíblica. Ela está especialmente calcada na instituição do ministério pastoral por Cristo e depois nas cartas pastorais do apóstolo Paulo. Muito bem, muito bem. Temos vários exemplos, que bom esses exemplos que o professor Nerbas trouxe, né? Mas eu me lembro também outras situações também, Marta e Maria também, né? Os ensinamentos de Jesus, né? A própria Maria Madalena também, né? Então, tem vários exemplos que a gente pode trazer nesse sentido da presença, da importância, né? Do reconhecimento do papel da mulher, porém, com a sua função, né? E pastor Joel e professor Nerbas, Aline, enfim, eu acho que a gente falou aí da fundamentação bíblica desse estudo, né? Mas volta e meia as pessoas perguntam, nossos próprios membros luteranos, né? Mas por que a IELB não tem pastoras, né? Se outras igrejas têm? Acho que se a gente pudesse falar assim, que se baseiam as outras igrejas que admitem pastoras, né? Para até dar um melhor esclarecimento para o nosso público, né? Saber como se posicionar. Eu não sei se eu não quero aí tomar toda a palavra, né? Mas só lembrando uma palavra que o pastor Joel, na sua primeira intervenção, ele empregou, a palavra hermenêutica, não é? E essa palavra responde a sua pergunta, Luana, e a pergunta de muita gente. Realmente é uma pergunta que surge várias vezes, né? E tudo se deve a uma questão hermenêutica e exegética, não é? A hermenêutica, ela nos apresenta os princípios de interpretação de um texto bíblico. E a partir dos princípios de interpretação de um texto bíblico, nós chegamos a uma exegese, ou seja, a exegese retira do texto o que o texto realmente quer comunicar. Então, aqui se trata de uma diferença em usos de hermenêuticas diferentes. Então, as igrejas que aceitam o ministério feminino, elas partem de um princípio hermenêutico e aí chegam a uma exegese diferente daqueles princípios hermenêuticos que a IELB adota para interpretar os textos bíblicos e chegar a uma exegese, não é? Então, é tudo uma questão de interpretação de um texto bíblico, o princípio usado para interpretar um texto bíblico e o consequente resultado desta interpretação, que nós vemos na exegese, ou seja, quando o sentido do texto ele vem à tona. Então, o pastor Joel, antes, ele usou essa palavra hermenêutica, e realmente acredito que aí está a resposta, não é? São princípios de interpretação diferentes. Algumas igrejas têm princípios de interpretação diferentes daqueles que a IELB adota e pratica na sua teologia. Inclusive, professor, tem algumas igrejas que nem princípios de interpretação eles têm, né? Então, se nós observarmos, a gente usa essas chaves hermenêuticas, esses princípios de interpretação, para nós fazermos a nossa exegese de um texto. Tem pessoas que não têm esse compromisso, né, de observar uma série de estudos das Escrituras, né, como a Bíblia interpreta-se a si mesma, olhar uma passagem bíblica que tem clareza do assunto e colocar ao lado aquelas que não têm tanta clareza. Quando nós temos uma passagem bíblica que é mais controversa ou divergente, a gente buscar pelas demais passagens bíblicas que falam do mesmo assunto e buscar então a interpretação. Olhar um pouco para a tradição e a história da igreja, os nossos documentos confessionais, enfim, mas especialmente nós olharmos para as escrituras e ver, né, ao todo da escritura, em todas as passagens bíblicas é falado sobre o ministério feminino, que é o nosso caso aqui, onde em todas as passagens bíblicas é falado sobre a ordenação de mulheres, né, ou não.
Enfim, então a gente tem essa questão realmente de como nós olhamos para a Bíblia, como nós interpretamos a Bíblia. Outras igrejas, eles usam também aspectos culturais, né? Que a Aline citou aqui a questão das eleições, né? Nós não temos nenhuma ordem bíblica que uma mulher não possa votar ou que uma mulher não possa exercer um cargo na igreja, a não ser a ordem bíblica para o ministério pastoral ao homem, conforme o professor já falou aqui, e que está bem estampado no parecer da CTRE. Mas não tem nenhuma ordem bíblica lá que a mulher não possa votar ou ser votada. Inclusive hoje no nosso país, se há alguma congregação que tem esse princípio lá ainda, eles estão contrariando o princípio constitucional, né? E não é o caso do ministério feminino, que é uma outra questão. Mas a gente pode observar que tem igrejas que olham para aspectos culturais como chave de interpretação, chave hermenêutica, para poder interpretar a Bíblia à luz do seu tempo, né? E não interpretar a Bíblia como nós fazemos os nossos princípios de interpretação. E tem um tópico que eu acho que é muito importante que o estudo traz e que veio a partir do texto escrito pelo professor doutor Donaldo Schiller, A Função da Mulher na Igreja. Isso lá em 1971, já se falava, já se estudava, e o texto da CTRE fala aquela questão do texto de 1 Timóteo 2, né, que a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e volta e meia eu acho que muitas mulheres acabam se tornando introspectivas no trabalho da igreja por conta dessa passagem bíblica, achando, não, então realmente nós precisamos ficar em silêncio na igreja, não podemos falar. E aqui o texto fala que em silêncio, no original, é um termo que aparece também em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, onde a SBB traduz como trabalhando tranquilamente. Então, o substantivo, né, que significa, que acabou sendo traduzido para em silêncio, ele poderia ser também, mas com tranquilidade. Então, às vezes tem isso, né, a interpretação bíblica, a própria tradução. E para mim, isso foi uma novidade muito interessante, que até mesmo nós podemos passar a questionar um pouco isso também, né? Então, quando disserem aí que as mulheres precisam ficar em silêncio, aprender com tranquilidade, a gente tem que aprender mesmo, né, em paz, mas assim como as mulheres, também os homens leigos, as mulheres leigas e os homens leigos, né, como a gente já falou aqui. Os homens que têm esse estudo para o ministério, então, vão ser os líderes da congregação. E não... Eu achei muito bacana esse... Na verdade, se a gente for ver as próprias... Tem várias parábolas de Jesus também, né? Que tu não pode aplicar literalmente aquilo. Tu tem que ter uma compreensão, né? Do que ele está querendo dizer com aquilo. E assim também, né? Muitas coisas da Bíblia, porque não dá pra gente descontextualizar também, né? Tem que entender aquele contexto para poder aplicar isso. É bem interessante, né? E aí tem um ponto também, a Aline trouxe esse, né? Que até eu tinha colocado aqui para a gente falar, que está no documento que diz assim, Lutero entende também que o pecado de Eva é mais grave do que desobediência. Ela foi infiel, né? E aí tem essa questão, né, do pecado, né? Dos níveis de pecado, né? Que a gente ensina que não existe, né? O pecado, pecadinho, pecadão, né? Daí eu queria que vocês explicassem, assim, né? Porque assim como eu tive essa dúvida, outras pessoas também podem ter. Eu posso falar um pouquinho sobre isso, Luana, mas aí acho que o professor Nerbas, que foi quem se dedicou ao estudo, ele pode responder com mais propriedade, até porque eu não me debrucei nesse escrito de Lutero, quando Lutero fala isso, mas a gente pode ver, o que está se dizendo ali não é a questão de um pecado ser mais grave do que o outro, né? Todo pecado é desobediência à ordem de Deus. Ambos desobedeceram à ordem de Deus, né? Ali nesse contexto que Lutero está citando o pecado de Eva, Eva foi a primeira a pecar, a primeira a desobedecer à ordem de Deus. E toda a desobediência, todo pecado, né, ele traz uma consequência. Então, a consequência da queda em pecado por parte da mulher, ela foi grave, ela teve uma gravidade maior. Então, assim, não é que o pecado da mentira seja mais grave do que o pecado do adultério, ou o pecado do adultério seja mais grave do que o não matarás. Não, todos os pecados têm a sua gravidade, têm a sua consequência. E é claro que tem algumas ações que nós praticamos quando pecamos,
que as consequências são menores, mas todas elas nos afastam de Deus. Tá? Então, eu entendo que quando Lutero diz isso ali, que teve uma gravidade maior, é a questão da consequência daquilo que fez. Aí, como eu disse, o professor Nerbas foi quem, juntamente com a comissão de teologia ali, se debruçou nesse documento para estudar, pode me auxiliar na resposta aqui. Não estou me esquivando, viu, professor? Não, você está se saindo muito bem, pastor Joel, muito bem. E eu agradeço a Luana por colocar essa questão, porque ela levanta uma série de questionamentos, né? E o pastor Joel colocou, né, claramente, só que tem um outro aspecto aí que ele nos ajuda a entender um pouquinho essa afirmação de Lutero. Bom, em primeiro lugar, é uma afirmação de Lutero e, por todo o respeito que nós temos a Lutero, nós podemos concordar com ele ou discordar, não é? Isso aqui é uma coisa tranquila para nós. E isso aqui foi colocado no texto do documento como uma ilustração, até uma provocação à reflexão. Mas a razão principal por que Lutero coloca isso aí, o pastor Joel colocou a questão da consequência, também não é? Mas existe um outro aspecto, porque o pecado de Eva foi o pecado da incredulidade. E o que é incredulidade? A incredulidade é quando a gente deixa de confiar na palavra de Deus e passa a confiar na palavra de outro, como se a palavra de outro fosse mais verdadeira, fosse mais importante e os resultados da palavra de outro fossem melhores do que os resultados da palavra de Deus. Isto é incredulidade. E foi o que Eva fez, né? Ela deixou de confiar na palavra de Deus, que disse: olha, vocês não podem comer da árvore que está no meio do jardim. E a serpente disse: não, vocês podem comer, e todo aquele blá 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 da serpente que nós conhecemos. Então a Eva cometeu o pecado da incredulidade. E o pecado da incredulidade, ele é a raiz de todos os demais pecados. Tanto é que, por exemplo, nós dizemos que se alguém fosse capaz de cumprir perfeitamente o primeiro mandamento, que combate a incredulidade, não precisaríamos dos 9 restantes. Então, o pecado da incredulidade, ele é a raiz de todos os outros pecados. E, por isto, por ser, vamos dizer assim, o pecado mãe, ele é o pecado mãe. A incredulidade gera todos os demais pecados, e inclusive a desobediência. Então, vejam, o pecado da incredulidade de Eva a levou à desobediência e levou também o seu marido a desobedecer também. Então, o pecado de Adão não foi o pecado da desobediência, que, na verdade, usando uma palavra bem popular, bem simples, ele é um pecado filho. Então, o pecado filho aqui, que é o pecado da desobediência, ele é um pecado menor do que o pecado mãe, que é o pecado da incredulidade. Então, por isto que o Lutero diz que o pecado de Eva foi maior, porque a sua incredulidade gerou a desobediência e, a partir da sua incredulidade, gerou também esse montão de pecadinhos filhos que estão nos incomodando até hoje. Então, essa é a razão, Luana, mas a sua pergunta é excelente para nós podermos esclarecer. Não é pecadinho nem pecadão, evidentemente que não, como você coloca, mas é o pecado raiz que gera todos os demais. E por ser o pecado gerador de todos os demais, ele é maior do que todos os demais, nesse sentido. Muito bem, bem explicado aí pelo professor Paulo Nerbas. Aliás, todo
o programa de hoje, né, o CPT Debate, falando aí sobre, trazendo bastante esclarecimento sobre a questão aí do Ministério Feminino, mas infelizmente vai chegando ao fim o nosso programa, passa muito rápido essa 1 hora, né? E inclusive você pode estar mandando também, tirar as suas dúvidas através aí dos nossos comentários e também sugerir, né, novas pautas aí para os nossos programas CPT Debate, através dos nossos canais de contato, também pelo e-mail comunicação@ielb.org.br. A gente vai chegando ao fim, deixar aí o microfone aberto para as despedidas finais, Pastor Joel. Muito bem, Luana, obrigado pela oportunidade de participar aqui do CPT Debate. Parabenizar a Rádio Cristo para Todos, que neste mês de outubro, então, celebra o seu 8º ano. Então, que Deus continue abençoando este meio de comunicação que a igreja tem, para que mais pessoas conheçam, né, Cristo Senhor como seu Salvador pessoal, e também para que os membros da nossa igreja, né, sejam servidos por esta rádio com tantos programas belíssimos que são transmitidos aqui, e também com a música cristã de qualidade. Parabéns, Rádio Cristo para Todos. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência sempre, e que Deus abençoe os nossos pastores. E a gente falou aqui da questão que Jesus instituiu o ministério pastoral, né? É uma ordem de Jesus, então a gente teria até que ficar constrangido em dizer assim, a igreja precisa de mais pastores. Jesus falou lá que é para nós orarmos, que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, para a gente orar para que Deus envie mais trabalhadores à seara. O Seminário Concórdia está lá, tem vaga para muitos e muitos alunos, e Jesus quer que tenhamos pastores. Tá? Então, é mais do que a IELB precisa de mais pastores. É uma ordem de Jesus que tenhamos o ministério pastoral entre nós. Então, eu pergunto aí, você já pensou em ser pastor da IELB? Já pensou em ser pastor da igreja? Tem alguém aí na sua família, na sua união juvenil, na sua congregação, na sua casa, né? No seu círculo de amizade da união juvenil, que pode servir ao Senhor Jesus como pastor, como ministro da palavra, né? Se tem um jovem aí que agrega essas condições, né? Fale com ele, fale conosco, entre em contato com o Seminário Concórdia, porque Jesus instituiu e ordenou, né, o ministério pastoral, e Ele quer que a igreja tenha pastores. Então, muito obrigado, Luana, que Deus abençoe a todos. Amém, você também, pastor. E para as mulheres temos os cursos da ET, né, de educação teológica por extensão lá, e também para os meninos, aí, os homens que não se sentem vocacionados, chamados, né, ao ministério pastoral, também tem cursos da ET lá que o pessoal pode estar fazendo. Dá para acessar lá seminarioconcordia.com.br e aí conhecer todos esses cursos aí que estão disponíveis. Luana, também as mulheres podem fazer o curso de teologia. Verdade. Isso, nós temos o curso de teologia da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, que ele é EAD, então totalmente EAD. Os nossos professores do seminário quem cuidam deste curso, quem ministram o curso de teologia lá da UBRA. O coordenador do curso é professor do seminário, e todos os professores lá do curso de teologia da UBRA são pastores da IELB. E as mulheres podem fazer o curso de teologia EAD e servirem a Deus na igreja, não com o ofício pastoral e não ordenadas como pastoras, né? Mas elas podem servir de várias formas dentro da igreja com o curso de teologia, além da educação teológica por extensão que a IELB oferece também através do Seminário Concórdia. Com certeza, com certeza. Aline, mais uma vez agradecer a sua participação. A Aline que está ingressando agora na CTRS, se inteirando aí de todos esses documentos e tudo mais. Obrigada aí pela sua participação. Que Deus abençoe essa nova função aí também. Amém. Muito obrigada. Sou secretária da CTRE, inclusive, lembrando que os posicionamentos oficiais da IELB estão no site da igreja, vão sendo colocados sempre lá. E também é importante ter esse resgate histórico. E agradecer a doutora Beatriz Wart-Heimann, que era integrante da CTRE, foi convidada até para falar sobre esse assunto, passou o bastão para mim aí, e ela que tem feito um trabalho maravilhoso na igreja em diversos âmbitos. E também temos ótimas teólogas, né, como a gente falou aí. E eu sempre lembro e acho importante a minha trajetória de liderança. Na GELB, quando eu entrei, fui a primeira presidente da GELB, a gente até questionou, será que, né, a igreja vai aceitar uma mulher na liderança? E era
um pensamento que se tinha ainda em 2004. Depois, primeira mulher a integrar a diretoria nacional da IELB também, muitas pessoas me disseram que bom, né? Nós mulheres nos sentimos representados, os homens também, diversos homens incentivando e acharam bacana que a igreja, de uma forma oficial, oficializou o que já ocorre na liderança das congregações, das uniões juvenis, em diversos âmbitos da igreja. E lá na convenção, o que eu fiz e faço hoje aqui, que eu acho que é importante, quando foi debatido esse tema na convenção, nenhuma mulher foi ao microfone. E eu disse, eu me sinto na obrigação de estar aqui representando as mulheres, e eu acho que esse silêncio até das próprias mulheres mostra que nós estamos bem com esse assunto. Nós queremos ser a Igreja de Cristo, junto com os homens, sob a liderança dos nossos pastores homens, trabalhando pelo reino de Deus, trabalhando para levar Cristo para todas as pessoas. E, infelizmente, algumas pessoas ainda têm essa visão deturpada. Eu citei como exemplo, e eu acho importante trazer, uma vez um pastor chegou para mim e disse assim, poxa, Aline, você está fazendo muitas palestras, né? Você está querendo ser pastora? Eu disse, não, as mulheres querem testemunhar da sua fé, querem falar do seu conhecimento também. E fazem isso na igreja. Então, assim, são poucas pessoas que fazem isso. Eu acho que, no geral, incentivam, e eu trago aqui também o incentivo para as mulheres, exerçam a liderança, sejam presidentes da sua congregação, trabalhem ativamente, falem, participem das assembleias, porque nós somos corpo de Cristo, assim como os homens são também. E Deus nos deu esse papel da liderança tanto em casa, tanto na sociedade e na igreja também. Então tenham coragem, tenham ânimo, porque o Espírito Santo é que conduz o nosso trabalho e nós só somos instrumentos de Deus na vida das outras pessoas e na nossa vida também. Um abraço carinhoso e obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, Aline. Lembrando, a gente vai colocar aqui nos comentários, no Face e no YouTube, os documentos da CTRE, né, onde o pessoal pode estar resgatando, inclusive, essa série que a gente está fazendo aí dos últimos pareceres que foram aprovados na Convenção Nacional. Professor Paulo Nerbas, obrigada mais uma vez, sua despedida. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade e sempre é um prazer participar e vejo nessas participações uma oportunidade para continuar fazendo aquilo que realmente sempre gostei de fazer e sempre me motivou em todas as minhas ações, servir. E por isto eu agradeço por esta oportunidade de servir. Mais uma vez, parabenizo vocês pelo trabalho da Rádio CPT, desejo a bênção de Deus para o pastor Joel e todos os componentes da diretoria no seu trabalho, a bênção de Deus para você, Luana, e o pessoal aí da rádio, e a bênção de Deus e uma palavrinha assim, final, muito especial para a Aline. Aline, eu sou suspeito para falar, mas você vai trabalhar na melhor comissão que existe na igreja, pelo menos na minha avaliação, porque tratar só de teologia é uma coisa maravilhosa. A gente cresce, a gente aprende, então que Deus também abençoe ricamente você e todos aqueles que foram eleitos para esta comissão tão importante, tão fundamental dentro da vida, da teologia e da confessionalidade da nossa igreja. Mas que é gostoso de trabalhar na CTRE, é muito gostoso. E certamente você vai saborear esse trabalho aí. Um grande abraço a todos que nos acompanham. Amém, amém. Obrigada. Legal. Isso aí, já está sendo um ótimo desafio. Já foram 3 reuniões e uma delas, inclusive, com o professor Nerbas junto, repassando os temas. E com certeza está sendo uma experiência muito abençoada. Obrigada. Legal, legal. A gente agradece o carinho da nossa audiência também participando aí com a gente, né? Lembrando que o CPT Debate vai ao ar sempre às terças-feiras, 18 horas, nos nossos canais, na Rádio Web e no Facebook e no YouTube da Rádio CPT. Próximo programa, então, a gente se encontra para finalizar a nossa série desses 3 documentos, então, falando sobre as relações homossexuais. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.